Olá, muito boa tarde a você que acompanha a nossa programação no ar Unisul TV Esporte. Hoje é segunda-feira, 23 de novembro de 2009. Você confere agora as atrações de hoje do Unisul TV Esporte. Campeonato Catarinense da Divisão Especial. O Imbituba conquista o seu primeiro título na história. No futebol amador, todos os detalhes das semifinais da Copa SDR. No Aníbal Costa, o Palmeiras se dá bem. E as informações dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Tubarão conquista 3 medalhas. Destaques para o tiro ao prato e para a natação. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Unisul TV Esporte. Olá, muito boa tarde a você que está acompanhando a nossa programação, começando o Unisul TV Esporte, trazendo as principais notícias do Brasil e principalmente aqui do nosso esporte. Sempre um prazer estar chegando ao seu lar. Ao meu lado, o comentarista Matheus Madeira. Boa tarde, Matheus. Destaque para esse início de semana, segunda-feira. Boa tarde, final de mais uma edição dos Jogos Abertos. Aí Tubarão mais uma vez fazendo só figuração, 3 medalhas, nenhuma medalha de ouro. Vamos torcer para que a situação melhore nos próximos anos. E você de casa pode participar pelo nosso MSN, nosso endereço eletrônico unisultvesport@unisul.br, espaço sempre aberto para você de casa participar do nosso programa, unisultvesport@unisul.br. Estaremos em tempo real até às 12h30 e você pode participar do nosso programa. Sua participação é sempre bem-vinda. Vamos falar de futebol agora. Em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, as emoções continuam. Reta final espetacular e 4 equipes ainda seguem postulantes ao título. São Paulo, Flamengo, Palmeiras e agora o Internacional. Vamos aos resultados desse fim de semana do Campeonato Brasileiro da Série A. Os jogos já começaram. No sábado, o Corinthians foi derrotado pelo Náutico e ainda respira por aparelhos, 3-2 para o Náutico. O Atlético Paranaense venceu o Cruzeiro até o fim da partida. Sofreu o Cruzeiro, conseguiu marcar o gol já nos acréscimos, 1-1, e o Atlético ainda tem risco de rebaixamento. Na Vila Belmiro, jogos do domingo, na Vila Belmiro, o Santos venceu bem o Coritiba 4-0, afastou as chances de rebaixamento, e quem ficou em situação complicada foi o Coritiba, que ainda tem chances reais realmente de ser rebaixado. O Santo André ainda continua respirando, venceu o Avaí 4-2, o Avaí ficou mesmo pela Sul-Americana. O Sport, na Ilha do Retiro, perdeu para o Fluminense. O Fluminense continua em ascensão, continua nessa sequência de bons resultados, 3-0 para o Fluminense, que permanece com chances ainda de sair da turma de baixo do G4, lá de baixo do Z4, né, o pessoal fala. E o Botafogo, um jogo emocionante, o principal jogo da rodada, o Botafogo venceu o São Paulo, jogão de bola no Engenhão, jogo cheio de alternativas, o São Paulo chegou a virar e o Botafogo conseguiu a recuperação e no fim da partida com a tarde inspirada do Jobson, 3-2, 2 gols dele. No Maracanã, o Flamengo podia subir para a liderança, não conseguiu vencer o Goiás e fica na segunda posição, um ponto atrás do São Paulo. O Vitória no Barradão venceu o Barueri 2-1 e o Atlético Mineiro foi derrotado no Mineirão para o Internacional e o Inter subiu, foi para 59 pontos. Esses resultados do fim de semana, antes da gente chamar a classificação, o Matheus comenta os jogos desse fim de semana. Flamengo e São Paulo conseguiram ressuscitar não só o Palmeiras como o Inter também, né? Agora tá todo mundo aí na briga, mas acho que o título ainda vai ficar ali entre o São Paulo e o Flamengo. O Flamengo bobeou, né? Porque isso, passar em casa com o Goiás não dá, né? E agora o São Paulo pega o Goiás fora, né? Agora tem que ver se o Goiás vai ter o mesmo desempenho aí que teve ontem contra o Flamengo. Mas eu acho que a situação agora ficou muito boa pro São Paulo, porque a tabela do São Paulo é muito boa, né? Então, são 2 jogos. Na verdade, ele só tem um jogo para perder pontos, né? O Sport, ele praticamente vence. O Sport na última rodada, o Sport já rebaixado. Eu acho muito difícil o São Paulo perder pontos nesses 2 jogos aí. Inclusive contra o Goiás no Serra Dourada. Inclusive contra o Goiás no Serra Dourada, né? Acho que até a tendência é ele ganhar, como a tendência era o Flamengo ganhar ontem também. Não ganhou. Acontece. Esse campeonato maluco anda aprontando vários. Mas o Inter sobe e passa. Eu acho que a tendência é o São Paulo e o Flamengo também não perder pontos. O Flamengo tem 2 jogos mais ou menos
A situação do momento hoje é o seguinte: o Palmeiras Internacional tem 59 pontos, o São Paulo tem 62. Se por um acaso o São Paulo perde por Goiás, o Inter e o Palmeiras podem até igualar o número de pontos, podem parar. Igualam o número de pontos e podem tomam a liderança. Ganham nos critérios de desempate. Então, a próxima rodada pode terminar com 4 líderes diferentes. Tem 4 possibilidades diferentes. Pode ter 4 equipes com 62 pontos, né? Tem uma combinação em que os 4 chegariam na última rodada com o mesmo número de pontos. Claro, é uma combinação bem complicada, mas o São Paulo tem um jogo fora de casa com o Goiás, vamos dizer que ele perca esse jogo. O Flamengo vai jogar com o Corinthians empate, vamos dizer. E aí, nesse caso, o Palmeiras e o Inter precisam de uma vitória para assumir a liderança. Vamos acompanhar a classificação, então, pedir para a produção colocar na tela a classificação do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, o São Paulo na liderança, 62 pontos. O Flamengo diminuiu para 1 a distância, poderia ter já ser líder já nesse domingo, com um empate ficou na segunda posição com 61. Terceiro lugar, Palmeiras, 59. O Inter subiu para o quarto lugar com 59, ao lado do Palmeiras. E Atlético Mineiro e Cruzeiro ficando pelo meio do caminho, 56 pontos para os dois mineiros. Avaí, Clube e Grêmio já garantidos na Sul-Americana. Na parte de baixo, o Fluminense tem 42, o Santo André tem 38, Náutico 38, Sport 31. Sport é o único rebaixado. Lembrando que o Botafogo tem 44 e o Coritiba também tem 44. Ainda são equipes que ainda estão brigando. Tem o Atlético Paranaense também que está na turma ali. Essa é a turma que briga para não cair. A chance de um time carioca não cair já... Cresceu bastante, já cresceu bastante. Eram mínimas e agora tem o Atlético Paranaense e o Coritiba, os dois na briga aí. Especialmente o Coritiba está com o mesmo número de pontos do Botafogo. Levou 4 nesse final de semana aí. Agora... A questão é que essas equipes estão apresentando futebol melhor, então tem condições de sair. Tanto o Botafogo quanto o Fluminense, especialmente o Fluminense, claro, está numa arrancada sensacional. Mas o Botafogo também está num ritmo bom, ganhou do São Paulo, venceu o líder agora ontem, né, nesse jogo de ontem, então... Acho que ainda dá para escapar os dois, né? A tendência de que fosse um ou outro agora pode ser que... Apesar de que o Curitiba está fazendo uma campanha muito boa no retorno também. Se a gente pegar a classificação só do retorno, vai ver o Curitiba na metade de cima aí da classificação. Levou 4-0 nesse final de semana, mas está numa arrancada boa. Quem está no momento ruim é o Atlético Paranaense. Só que o Atlético Paranaense fez bastante ponto no começo do campeonato e ainda está meio que se aguentando lá. Agora vamos falar sobre o Campeonato Catarinense aqui 2009. E o Imbituba atropelou o Juventus e conquistou o seu primeiro título nessa curta história dentro do futebol profissional. 5-0 nesse domingo e a Águia deixou a cidade de Imbituba em festa. Parabéns ao Imbituba, mais do que merecido. Melhor campanha disparado. Melhor campanha disparado, muito à frente também do Juventus, que foi outro time que se destacou, mas que foi muito irregular, né? Fez um grande primeiro turno, caiu o desempenho no retorno, começou mal o quadrangular, melhorou de novo e agora na final perdeu os 2 jogos. Então o Imbituba... Nós tivemos algumas imagens lá do jogo de ontem, se a produção pudesse separar aí, a gente conseguiu ainda pegar via internet ali. Vou colocar lá, né? E o Imbituba sobrou na competição, então não teve nenhuma contestação. Lá eles conseguiram aglutinar um grande investimento, né? Foi um time que conseguiu muito dinheiro mesmo para fazer o time, só que fez isso com competência. Muitas vezes a gente vê dinheiro desperdiçado, lá foi feito com competência, o time é muito bom, o time... certamente a base da primeira divisão vai ser com os próprios jogadores que estão lá hoje, claro, com uma outra contratação diferenciada, mas a base é de um time muito bom e que em nenhum momento assustou ou deu a entender que ficaria de fora da primeira divisão no ano que vem. Parabéns para o Imbituba, então, que conquistou o título aí do Campeonato Catarinense 2009. E agora, vamos ver agora a campanha que vai ser feita na primeira divisão. Nós vamos ao intervalo, no próximo bloco você confere informações aqui do futebol amador.